Oi pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto, professor titular do Programa de Engenharia Química da COP da Universidade Federal do Rio de Janeiro, falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência, sobre aspectos do dia a dia da pesquisa que se faz nos institutos de pesquisa e nas universidades brasileiras. Eu hoje gostaria de tomar como motivação a nota da CAPES, publicada no último dia 20 de fevereiro de 2020, que dá ciência sobre a implementação de uma nova política de distribuição de bolsas para pesquisadores, jovens pesquisadores em formação nos cursos de pós-graduação do Brasil. Nós falamos no vídeo anterior, e você é convidado a olhar lá, sobre um aspecto particular dessa nota que diz sobre o tratamento preferencial dos cursos de doutorado em detrimento dos cursos de mestrado. Mas a principal mensagem da nota da CAPES é comunicar que a distribuição de bolsas vai ser feita com base em um tripé que inclui a avaliação dos cursos de pós-graduação, 2, o índice de desenvolvimento humano municipal das cidades em que esses cursos de pós-graduação estão instalados, e 3, a transparência da política de distribuição e da distribuição das cotas de bolsas. A princípio, sem a gente pensar muito profundamente sobre o tema, parece que é um tripé razoável para sustentar uma política de distribuição de bolsas no Brasil. Mas vamos destrinchar um pouco esse tripé e vamos pensar um pouco sobre o que isso significa na verdade. Vamos começar com o ponto número 1, que é o ponto da avaliação. A ideia da CAPES é que os cursos mais bem avaliados terão preferência na recepção dessas bolsas. E aqui eu queria que a gente aprofundasse uma questão que parece óbvia, a tendência mais rápida, ligeira, é a gente concordar com essa tese, mas eu quero dizer para vocês que essa tese, ela na verdade pode ser muito prejudicial ao desenvolvimento da pós-graduação e da ciência no Brasil. Por quê? Porque esse critério meritocrático, que admite que quem vai receber as bolsas é quem está mais bem avaliado, na verdade vai apenas reforçar a capacidade desse curso se manter como um curso bem avaliado. Por quê? Não é o curso que é bom apenas e atrai boas pessoas. É que para um curso ser bom, ele precisa atrair boas pessoas. Se a gente for avaliar os chamados cursos de excelência, os bons cursos de pós-graduação instalados no Brasil, a gente vai perceber rapidamente que a maior parte desses cursos é formada por cursos que estão funcionando há muitas décadas no Brasil. Ou seja, eles são bons porque foram os primeiros e tiveram condição de se desenvolver mais rapidamente no cenário acadêmico no Brasil. Se a gente for pensar do ponto de vista do apoio que é necessário, a mim parece óbvio que necessita mais de apoio justamente aquele curso que não vai tão bem. Perceba que nessa lógica parece razoável que o sistema de fomento no Brasil apoie preferencialmente quem não está tão bem, porque o que a gente quer é que a gente tenha bons cursos instalados em todo o país. Se a gente pensar, alguém pode falar, mas por que nós vamos apoiar um curso que não está tão bem? Exatamente porque nós queremos que ele se desenvolva e ele se aproxime da excelência que outros centros hoje têm e conseguiram alcançar. Por essa lógica de premiar com mais bolsas os melhores cursos, os cursos que estão sendo iniciados terão muita dificuldade para se transformarem em bons cursos. De uma certa maneira, a gente congela o cenário acadêmico que a gente tem hoje no país. Para a gente distribuir bolsas para cursos que não estão tão bem, é necessário, no entanto, que a gente tenha uma verdadeira política e uma verdadeira estratégia de desenvolvimento científico no país. E isso, infelizmente, nós não temos. Para a gente poder distribuir bolsas para cursos que não estão tão bem, é necessário que a gente mostre e convença a comunidade de que aqueles cursos são importantes para o desenvolvimento do país. E aí vem o segundo aspecto da avaliação. A avaliação dos cursos no Brasil
ela é meramente produtivista. Ela não leva em consideração os aspectos não quantitativos, em particular sobre como esses cursos se inserem na realidade, na política de desenvolvimento científico brasileiro. Até porque essa política, ela não existe. A avaliação no Brasil é basicamente um algoritmo, onde existem vários itens de produção e a gente vai ticando ali quantos itens foram produzidos em cada um dos subitens da avaliação. No final a gente faz uma conta e emite uma nota. Se a gente reforça os cursos bem avaliados com mais bolsas, mais pessoas estarão presentes para produzir mais itens de produção, reforçando novamente e congelando novamente o cenário brasileiro, de maneira que os cursos mais bem avaliados sempre terão as melhores oportunidades para continuarem sendo os mais bem avaliados. Veja que esse argumento meritocrático e produtivista, nesse caso, não é necessariamente benéfico para o país. E aí eu queria voltar à questão da transparência. Porque a transparência não é estabelecer um algoritmo que a gente possa rodar o algoritmo e definir quem vai receber quantas bolsas. Transparência é ser capaz de ter uma política que seja comunicada à sociedade, implementada e que seja cujos resultados sejam apresentados à sociedade. Não há problema algum que um curso que hoje esteja mal avaliado porque está iniciando e que seja estratégico para o país, seja apoiado por uma agência de fomento com um número maior de bolsas do que um outro que já está mais bem estabelecido e, inclusive, tem melhores oportunidades de captar essas bolsas em outras instâncias. Veja que transparência nesse caso é a capacidade de comunicar a importância daquela área e daquele curso para a política científica do país. E eu insisto, política essa que não existe. Então, simplesmente associar a transparência a um algoritmo é um erro brutal de avaliação e de compreensão do que transparência significa. A gente deveria ser capaz de avaliar os cursos e a importância em base muito mais ampla que os critérios meramente quantitativos. E, finalmente, eu queria voltar ao terceiro ponto, que é o do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Aqui existe um erro também crasso, porque o fato de uma instituição estar instalada em um município que tem um menor IDHM não significa que essa instituição esteja trabalhando e ajudando esse município a aumentar o seu IDHM. Veja que uma universidade instalada no Rio Grande do Sul pode desenvolver uma pesquisa que seja muito impactante e muito importante para uma comunidade que viva no estado do Amazonas, porque o mundo hoje é muito mais amplo do que o mero aspecto regional. E da mesma forma, uma instituição que está instalada num município de baixo IDHM não necessariamente está trabalhando com a comunidade no seu entorno para resolver os problemas desse município e ajudar essa comunidade a aumentar o seu IDHM. Aliás, é importante que a academia faça autocrítica de que uma grande parcela das universidades brasileiras e institutos de pesquisa no país não interagem com as comunidades que estão ao seu redor e não trabalham com objetivos de ajudar essas comunidades a resolverem seus problemas. Com muita frequência, laboratórios e grupos de pós-graduação estão muito mais antenados, estão muito mais associados com realidades de pesquisa que dizem respeito aos problemas dos países do primeiro mundo, como Europa, Estados Unidos, Canadá, do que exatamente preocupadas em resolver os problemas do Brasil. E não é porque uma instituição como a UFRJ está no Rio de Janeiro que ela não pode interagir e ajudar a resolver problemas de outros locais do país e vice-versa. Aliás, esse critério IDHM cria uma dificuldade adicional. A UFRJ, por exemplo, ela tem diferentes campi instalados em diferentes municípios. Então a gente chegaria a uma conclusão engraçada, que para a UFRJ obter maior número de bolsas, ela poderia fazer uma espécie de distribuição de seus cursos entre os diferentes municípios para poder maximizar a capacidade de captação das bolsas. Veja que isso não faz o menor sentido.
O que o Brasil precisa, na verdade, não é de um algoritmo, não é de IDHM. Nós precisamos de uma política com P maiúsculo que estabeleça as prioridades e as necessidades do país. E que essas necessidades e prioridades sejam discutidas e comunicadas a toda a sociedade. Um grande abraço e até o próximo vídeo.